Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... De antemão, peço perdão, mas vocês vão ver que a justificativa é nobre, porque nós vamos apresentar em confronto com uma das teses mais belas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esta proposta do perdão. Antes de nós vermos um vídeo que vai motivar todo o nosso encontro, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos especiais do nosso encontro. O primeiro é que nós vamos apresentar a tese de mestrado, o que é o perdão, e uma síntese da tese de doutorado de Dr. Fred Luskin, a respeito do poder do perdão. Este livro já vendeu mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo. E eu resolvi, então, fazer um confronto com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente soubesse que o que há de melhor hoje na psicologia, que é a respeito deste trabalho sobre o perdão, nós, na doutrina espírita, graças a Deus, já sabíamos. Então, peço perdão a todos se eu avançar um pouquinho do tempo. Vamos para o nosso vídeo. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σφουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Acredito que nós todos já tenhamos passado por situação semelhante, sim ou não? Não é verdade? Isto é um vídeo que está na internet gratuitamente e que nos serve para perguntarmos duas coisas a nós mesmos. É fácil perdoar? E a segunda pergunta, quantas vezes o pai perguntou ao filho o que era aquilo? Quem percebeu? O filho perguntou ao pai. É uma pegadinha que eu faço. O filho perguntou ao pai 21 vezes. E em cada uma destas, o que é que ele fez ao filho? Beijou-lhe. E o que o filho fez depois da quinta pergunta que o pai fez? Explodiu, gritou. Isto é uma lição, porque só não envelhece, conforme nos ensina o apóstolo do amor, que é o médium Francisco Cândido Xavier, quem já desencarnou. Compreendeu? Só não vai envelhecer quem já deixou o corpo. Então, nós precisamos nos posicionar na vida e compreender que, hoje, ao sustentarmos no colo e darmos de amamentação à criança, um dia estaremos numa situação como aquela. E nós seremos convidados ao perdão. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos apresentar uma síntese dos pontos cruciais para que a gente possa discutir a tese de mestrado e doutorado e depois apresentar o que dizem os benfeitores em toda a literatura espírita. Também fizemos uma síntese. Aproveitamos as melhores frases a respeito do perdão. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quem nos ensinou isto? O Cristo. Quantas vezes? Não apenas 7, mas a gente costuma perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia, por minuto. Pois é. Perdoarás cada ofensa,
tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás. Este é o desafio do espírita. Viver para ensinar. Amar a doutrina é o primeiro ensinamento, como nos recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade. E eis o segundo, viver, ensinar o Espiritismo. E o perdão, na minha opinião, com apenas 57 anos de vida, a gente percebe o quanto precisa perdoar. Uma vez que, muitas vezes nos colocando na posição infantil de vítimas, esquecemos que nós necessitamos do perdão do outro, da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. Quantas vezes? Então, ensinar o perdão é um desafio, porque o esquecer de si mesmo é o grande desapego à nossa persona, à nossa vontade de sermos maiores do que a situação realmente o é. Torna a criatura invulnerável ao quê? Ao ataque do mau procedimento do outro. Isso é o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 14 do capítulo 10. Serás brando e humilde. Esta é a condição sine qua non, indispensável ao verdadeiro perdão. Sermos humildes. Somos? Não somos. Estamos num projeto de educação, num projeto de construção de humildade. Porque, segundo nós percebemos aqui, diametralmente oposto à nossa vontade dúbia de perdoar, está a nossa arrogância. A importância que damos ao problema que nos coloca no paradigma da nossa vaidade diante do nosso orgulho. Por que perdoar? Eu sou mais importante. Estou ofendido. Esta condição de brandura e humildade é o compromisso do espírita. Diante disto, nós temos agora verdadeiramente uma necessidade. Diante de tudo que nos acontecer, diante das situações que nós vivemos, o arroz que queimou, o telefonema daquilo que a gente faz com os adolescentes, e eu tenho uma de 19 anos, e ela combina assim: pai, eu vou chegar às 10, e chega 1h30 da manhã, é fácil. Eu digo para ela, quando você for mãe, ela pergunta assim: isto é uma praga ou uma promessa? Quando você for, você vai ver. Porque o desafio é o conviver. E nós pais, que temos todas as razões do mundo para não dormir até o filho e a filha chegarem, nos damos ao direito do sofrimento, nos permitimos o direito da ansiedade, da perda da paz. E ainda dizemos assim: você vai me pagar, né? Você vai ver. Eu disse para minha filha: quando você for mãe, então, medir a nossa mansuetude. Nós somos tão mansinhos, mas como somos mansinhos? Principalmente quando alguém nos fecha no trânsito, é que a gente vira um senhor mansinho, não é verdade? Não somos mansinhos, brandos, perdoamos. Ah, meu irmão, você me fechou porque você tinha uma necessidade, quem sabe, né? É assim que a gente diz? Antes fosse. Um dia será. Então, como Pedro, a recomendação profunda do Evangelho. Mas eu não tinha percebido que era assim no Evangelho. É assim. Aplicai a quem? A quem que nós vamos aplicar o perdão? A nós mesmos. Porque se nós precisamos vivenciar o Espiritismo, a educação
e temos aqui uma pessoa que vive isto, é a única força capaz de mudar o mundo. Entretanto, a única força capaz de educar é o exemplo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, benevolente, pacientes, caridosos, mansos. Então nós estamos fazendo uma síntese do Sermão do Monte, quando Jesus nos colocou os padrões da regra áurea do ser humano do terceiro milênio. E em especial do espírita, porque ele sabe. E ao sabermos como negar, generosos pródigos, 21 vezes beijou a testa do filho, quando ele perguntou: o que é aquilo, papai? É um pássaro. Dai que o Senhor vos restituirá pelo amor, porque a lei é de amor. Nós ainda não estamos dentro dela, estamos na periferia dela, buscando, orbitando, quando treinamos enquanto pais, educadores. Mas aquele amor capaz de fazer a generosidade da caridade, do perdonare, espíritas. Eu não sabia que os espíritos foram tão duros, contundentes. Eu leio isto a vida toda no Evangelho e ainda não tinha percebido assim. Então me permita apresentar. É imperiosa a ordem dos benfeitores espíritas, jamais esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão, principalmente daquilo que a gente nunca fez, da injúria, da calúnia, não deve ser um termo chulo. E agora, a frase angular. Feliz quem diz: nada tenho contra o meu próximo. Feliz quem diz, que coloca a cabeça no travesseiro e pode dormir isento de dizer: nada tenho contra o meu próximo. Continuando. No item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar a ofensa é mostrar ser-se melhor do que era antes. Porque nós só perdoamos aquilo que fere ao nosso orgulho. Nós só perdoamos aquilo que fere a nossa arrogância. Você sabe com quem está falando? Com o homem das cavernas, cascudo, 500 mil anos. Opa, só um minutinho, tem um ponto aqui importante. Vamos ver se eu consigo voltar. Perdoai, a fim de que Deus vos perdoe. Deus condena. Que João Evangelista dizia a respeito de Deus? Deus é amor. Se Deus é amor, Ele pode condenar, Ele pode perdoar. A lei dele dentro de nós nos obriga a uma reflexão do perdão, do esquecer. E a lei dele nos coloca diante do grande paradigma que é conviver conosco. Por quê? Se nós formos pensar direitinho, se o outro nos incomoda, a gente não para pensar como nós incomodamos os outros. Plenitude, o ser integral da benfeitora Joana de Ângeles. O reflexo é o mesmo. Se ele nos impacta, se ela nos incomoda, imagina o quanto eu incomodo ao outro. Mas a gente não para pensar nisto, porque nos incomoda. Tira da nossa zona de conforto, nos obriga ao capítulo 7 de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. E quais são? Tantas, mas principalmente a arrogância, a vaidade, o orgulho. Perdoai a fim de que Deus vos perdoe, porque precisa dizer assim para acordar-nos. Mas Deus está acima disso. Mas a lei dele está dentro de nós, implícita no livro dos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus em nossa consciência. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, até por uma ofensa leve, como querereis que a vossa consciência esqueça? Porque não existe 2 pesos e 2 medidas. Existe apenas uma lei. A lei é de amor. Se eu estou dentro dela, eu vivo conforme ela. Se eu não estou, vem a necessidade da reparação, da reconstrução e do prosseguir. O esquecimento completo e absoluto é a condição básica. É peculiar das grandes almas, o verdadeiro perdão. Muito bem. Quem é Frederic Luskin? Doutor, filósofo em psicologia, na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, diretor do projeto Perdão desta mesma universidade, membro do Centro de Conflito e Negociação Stanford, consultor sênior em promoção da saúde da Universidade de Stanford, professor adjunto do Instituto de Psicologia Transpessoal. É onde eu queria chegar. Porque nós temos as obras psicológicas de Joana de Ângeles, e não sou psicólogo, mas sou estudioso da doutrina. E me impactou esta tese com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é Fred Luskin. O que ele realiza? Por que nós estamos conversando sobre a obra dele? Mais de 10 projetos de pesquisa bem-sucedidas na formação e medição de terapia do perdão. Em 3 ocasiões, trabalhou com os homens e mulheres de ambos os lados da violência na Irlanda do Norte, que tiveram familiares mortos dos 2 lados. Porque em qualquer que seja a guerra, quem perde é a mãe. E mãe tem nacionalidade? Amor de mãe tem fronteira? Quem perdeu um filho sabe. Quem perdeu uma filha sabe. Não existe. Não importa de que lado esteja, a mãe será sempre a vítima. Porque para ela não existem fronteiras. A mãe de um lado ou a mãe do outro que perde um filho é sempre a perda. Ele forma multiplicadores com as técnicas do projeto do perdão para as vítimas da violência em Serra Leoa. Todos nós sabemos dos graves conflitos que lá existem. Pai que mata filho, filho que mata mãe, e tudo aquilo, ele foi convidado pelas Nações Unidas para apresentar, a partir da sua metodologia do perdão, reunindo aquelas tribos para que eles começassem a acabar com aquela guerra civil pelo perdão. Terapia do projeto do perdão para os parentes das vítimas de World Trade Center. Por quê? Preciso fazer uma breve lembrança dos motivos que levaram este homem para o perdão. Quando ele se formou, ele tinha um grande amigo que de repente fugiu da vida dele. E numa festa de aniversário de turma, ele foi informado pela noiva do amigo que ela havia proibido a amizade dos dois. E ele ficou tão feliz
tão feliz, mas tão feliz, que não dormiu. E se perguntou, por quê? E isto levou a ele a uma grave crise de reflexão para saber aonde tinha errado. Porque o casamento do amigo, que iria acontecer, e ela foi dizer a ele com estas palavras no aniversário de turma: você não será convidado e eu não quero mais esta amizade. É fácil ouvir isso? Pois é. É que nem aquele telefone que toca e o nosso médico diz assim: preciso conversar com você. Ah, tudo bem, doutor. Pois é, sabe aquele pontinho na mama? O mundo desmorona. Não é assim? Sim ou não? Sim. Então, ele perguntou a ele: como eu não consigo me perdoar? E teve uma brilhante ideia. Já havia colado o grau, já estava trabalhando como psicólogo e começou a olhar para todos os casos clínicos dele e se perguntou: qual é o índice de taxa de perdão nos meus pacientes? E ele teve uma grande decepção. Ele ensinava tudo na psicologia, menos perdoar. E ele então levou o assunto ao seu orientador e resolveu criar um projeto chamado Perdão. E nesse projeto ele coloca o caminho de dentro que ele realizou. E qual não foi a surpresa dele? Que estudando toda a literatura, de Freud a Jung, dos grandes psicólogos e psiquiatras americanos, e ele percebeu que todos tinham um ponto em comum. E o nome deste ponto em comum era Jesus. Porque ele percebeu que na recomendação de Jesus a Pedro estava reunido todo o paradigma da atitude de perdoar. Porque ele mesmo, Jesus, pediu o que a Deus? Senhor, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele então moveu rios imundos, montou uma tese, o que é o perdão, se mestrou. E continuou dentro da tese, criou agora centro de pesquisa. E aí o reitor de Stanford, que todos nós sabemos, pela eloquência de Edivaldo Pereira Franco, por que esta universidade nasceu? E o Edivaldo já contou isto para todo mundo, por causa dos olhos azuis de Leland. Estamos lembrados? Que havia morrido de leucemia, e ela pega o dote dele de vida, calcula até o dia que ele se formaria, pega todo aquele dinheiro e funda Stanford, para que no mundo uma mãe que tivesse a notícia de receber do filho de 4 anos que ele tinha leucemia, tivesse uma chance de dizer que tinha uma possibilidade de cura. Isso que nos ensinou foi Edivaldo Franco. Muito bem. Ele monta a tese, começa a procurar os colegas, os alunos, e vê que nada foi feito a respeito do perdão. E dentro desta tese, dentro de Stanford, ele recebe a ordem do reitor para montar para todos os formandos de psicologia e psiquiatria o projeto da felicidade, da qual a cadeira mais importante seria o projeto do perdão. Quando ele apresenta e se doutora, toda a comunidade científica volta para ele e pergunta: nós queremos a prova de que isto é verdade. Ele então pede para que o projeto dele seja colocado primeiro nas mãos das prostitutas da cidade dali da Califórnia. E montando o projeto para as mães das prostitutas, ele mantém agora o projeto para as mães dos drogaditos.
E depois disso, o trabalho se avoluma como uma bola de neve. E de repente, todos os Estados Unidos conhecem os 9 passos do perdão do Dr. Fred Luskin. Rapidamente, ele é convocado 2 dias depois do desmoronamento da World Trade Center para treinar multiplicadores para que aquelas mães que perderam seus filhos, os pais que perderam seus filhos, as esposas, os filhos que perderam os pais, tivessem uma chance de perdão. E daí para a ONU, da ONU para a Inglaterra, da Inglaterra para a África, e hoje existem mais de 50 milhões de multiplicadores no mundo com o projeto do perdão. Continuemos. Neste livro, O Poder do Perdão, onde está a tese de doutorado, ele explica que o poder curativo do perdão é benéfico para a saúde e para a mente de qualquer pessoa. Aprender a perdoar leva ao aumento da vitalidade física, melhora tudo aquilo que a gente sabe ou que pretende saber nas transas dos neurônios, para lá e para cá. A esperança. Ele percebeu que a esperança em perdoar motivava o coração que precisava do perdão a se permitir perdoar. Que coisa importante! Há uma maior autoeficácia, pois que a esperança levava ao otimismo e às habilidades de resolução do conflito que gerou a mágoa. O perdão diminui o desgaste físico e emocional do estresse e diminui a mágoa, a raiva, a depressão e a pressão arterial. Aqui está a tese de doutorado. Ele juntou estatisticamente todos os casos em que ele passou a monitorar e diminuiu, despencou as depressões no hospital, despencou os problemas arteriais com a técnica do projeto do perdão. Frase marcante de Fred Luskin: o perdão é uma escolha. Porque você escolhe perdoar. Você escolhe. E quando você usa o seu livre-arbítrio, quando nós usamos o direito de escolha, eu começo a criar em mim uma esperança. Eu acendo para mim a luz no fim do túnel. E esta luz da esperança cria em mim um otimismo. E o meu corpo físico, pelos campos mentais, explicados pelo insigne André Luiz, em todas as suas obras, em especial Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, e naquela reencarnação brilhante de Segismundo, em Missionários da Luz, nós percebemos que a causa espiritual determina o campo mental que influenciona em todas as, e os neurônios, e os caminhos, e em todo o corpo físico, da mente para o perispírito, derramando-se no corpo físico. Como diz Jorge Andréia, transbordando pelas molduras do consciente. O perdão é uma escolha, e nós precisamos fazê-la para estar em paz, e a despeito do que tenha ocorrido, um estupro, uma traição, uma vingança, uma batida, uma tsunami, um telefonema dizendo que o melanoma virou um câncer. Então, estudando tudo que ele fala em 19 páginas, resolvi apresentar uma proposta matemática para o perdão. Ele diz que o perdão permite o indivíduo desdobrar-se de carregar, desobrigar-se de carregar, permanecer com a afronta, porque ele percebeu que algo gera a mágoa. A primeira coisa, tecnicamente, que gera a mágoa
é o confronto. Ele veio até mim, bateu no meu cargo, veio até mim, cuspiu na minha cara, veio até mim, negou o aumento, veio até mim, pediu o divórcio, veio até mim, me enfrentou. Quem você pensa que manda aqui, ô rapazinho de 17 anos? Você trata de falar baixo, que o galo aqui sou eu. Nós nunca assistimos isso, não é? Foi só na minha casa quando eu disse para minha filha: ou você desliga o computador, ou desliga o disjuntor. Adivinha o que aconteceu? 1h30 da manhã eu tive que desligar o disjuntor. Como é possível identificar a afronta e entender o que é a mágoa? Ele explicou. A mente, o espírito. Ele sabe que o espírito é a mente e que independe do cérebro físico. Ele é transpessoal, lembram-se? Ok. A mente tem uma tela de radar. A gente vive perguntando assim: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que esse homem das cavernas grita tanto? O que é isso? Que eu estou preparado? Não estou? Acontece alguma coisa? Esta tela de radar, ele chama aquele episódio que vai originar a mágoa, ele chama de avião da mágoa. Está flutuando, não pousou. E a gente espera o que vai acontecer, porque otimistas como somos, a gente pensa sempre que Deus esqueceu da gente. Não é assim? Mas comigo, Senhor, Deus se esqueceu de mim. Não é assim que a gente pensa? Eu pensei que era só nas cavernas, lá do homem de Neandertal. Então, ele diz que na mente assume tudo em caráter pessoal. A Dilma vai para a televisão e diz que vai aumentar os impostos, ela diz: é comigo que ela está fazendo isso. Cultiva a culpa, é porque eu moro no Brasil. Porque se eu não fosse brasileira, a Dilma não me faria passar por isso, pagar a conta da Petrobras, pelas demissões da Petrobras. Não é assim que a gente se faz? Se eu não fosse brasileiro, se eu fosse para o exterior, se eu vivesse nos Estados Unidos, não teria que viver com estupro, com roubo, com medo de andar na rua com uma máquina de 10 mil dólares. Não é assim que a gente pensa? Porque nós somos os culpados, não é assim? É. A gente se culpa de tudo. Não é mesmo? Se chove, a culpa é nossa. Se não choveu, também é. Se o inverno está verão, também é culpa da gente. Esta visão particular gera a afronta. Sabe como é que isso acontece? Duas mulheres, reunião de final de ano, compram o mesmo vestido. Capite? Compreendeu? Ou então, sabe a ceia de Natal? O que é que você vai levar, fulana? Ah, minha sogra, eu vou levar este ano um pudim de leite moça. Só isso? Nós nunca vivemos isso, não é? Pois é. Afinal, nós um dia vamos ser os sogros, né? Pois é, já fomos nós, né? Pois é. Um dia nós vamos ser o sogro e a sogra. Aí é que a gente vai ver o que é bom. Pelo fato de sentir-se mal, porque a outra entrou com o mesmo vestido, sabe? O outro entrou com a mesma gravata, entendeu como é que é? O filho pegou a chave do carro sem avisar e levou. Cara, que coisa, que crime. Não é assim? Pois é. Principalmente quando ele se espatifa no poste. Como nasce então a mágoa, cientificamente olhando para os paradigmas da psicologia? Como é que nasce? Ele, cientista, identificou o que a gente já sabe. Entretanto, a gente finge não saber. Por isso que eu estou apresentando cientificamente o trabalho dele, para que a gente perceba como é fácil perdoar. Quando algo que não queríamos acontece, o tsunami, a batida no carro, sabe aquele dia da reunião que eu tenho que chegar às 8 horas, aí acontece de tudo. A empregada não chega, a criança tem dor de cabeça, tem febre, o pneu do carro baixa, a bateria não funciona, o porteiro vira a cara e a gente é a vítima do mundo. Não é? Porque a gente se dá uma importância maior que o rei na barriga. Então, quando alguma coisa ou acontecimento que não esperava se concretizou. Meu Deus, a minha filha veio neste final de semana em casa, disse que vai pedir o divórcio, o marido nem sabe, 3 netos, o que é que eu vou fazer? Aí no outro dia toca o telefone, é o genro chorando. Ah, minha sogra, ela pediu o divórcio.
É fácil de enfrentar isso? Eu acho que não. Então, quando algo que não queríamos acontece, é tudo aquilo que está no universo de fora, como diríamos, dentro da reengenharia de administração, são todas as ameaças externas ao meu projeto de venda. Então, aquilo tudo que eu não posso controlar dentro do universo do que eu penso que controlo. Porque coração do outro, todo mundo sabe a resposta. É terreno que não se pisa. Quando alugamos, e eu achei essa foto impressionantemente bela, porque a imagem diz mais que 1000 palavras, né? O Neandertal grita, 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 e vem a imagem diz mais do que eu. Vê que coisa? Quando alugamos muito espaço e agregamos um valor emocional, a afronta que se transformou na mágoa, e eu nem percebia, que eu não consegui esquecer o que aquela pessoa me disse há 20 anos atrás. De vez em quando eu passo naquela rua e vejo aquela casa, danado, ele me paga. Cria-se então a mágoa, pela falta de habilidade de enfrentar a realidade das coisas, as quais não saímos como queríamos. Não. Ele identificou que nós temos uma dificuldade enorme para entender o perdão. Então, o que é não perdão? Isto é, o que não é perdão, que a gente faz todo dia, no convívio do dia a dia. Olha que coisa importante. Não é perdão fechar aos olhos a grosseria do outro, preservar o bom senso onde não se pode opinar. Não é perdoar, fingir que o outro é mal educado, grosseiro, antipático. Porque isso pode gerar em mim uma mágoa, e eu chego em casa e destruo a casa, bato no filho, ralho com a mãe, falo mal com a esposa, trato mal o porteiro, porque eu não percebi que aquela atitude de mau caráter me incomoda tanto. Isto não é perdoar. Não é fingir que não aconteceu, como disse o poeta. Entretanto, não é colocar-se como vítima do mundo. Eu sou coitadinho. Ele só fez para mim. Negou o aumento, foi só para mim. Está vendo aquela moça que criticou o meu hábito? Aquele rapaz que olhou para mim atravessado? É só para mim que ele olhou. Não é negar que quando a sogra criticou o meu pudim que eu fiz com tanto amor, aquilo não me feriu. Isto não é perdoar. Fingir que não aconteceu não é perdoar. Porque eu preciso identificar aonde está o problema para verdadeiramente perdoar. Por que o outro disse que o pudim não era suficiente? Por que ele pediu divórcio? Por que o filho mentiu e roubou a chave do meu carro e espatifou-se no poste? Por que ele escolheu as drogas? Por que ele resolveu ser prostituta? Por quê? Por quê? Por quê? Se não está em mim, está em algum lugar. Se não está dentro da situação, está na pessoa. Não é negar com sofrimento, não é, porque é indispensável enfrentar o sofrimento, reconstruir-se aonde eu falhei. Falhei? O que diz o livro dos Espíritos? O que ensina o Evangelho? Qual é a minha responsabilidade? Até onde eu vou? Porque André Luiz nos ensina que a partir dos 12 anos, a criança, o jovem, o adolescente tem a obrigação de assumir as escolhas. Compreendeu? Reconstruir-se, tem um ponto aqui importante, do que não é perdão. Permitir-se libertar desse passado. Quando eu não me permito, quando eu me abandono para me colocar como vítima 30 anos depois da traição. Meu Deus, 30 anos depois eu ainda não perdoei a mulher que pediu o divórcio para mim. Eu ainda quero que ela morra.
O que o perdão não é desculpar da boca para fora, pensando que perdoou, e dizer assim: na próxima ele me paga. Ele vai ver o que vai acontecer na reunião, quando ele levantar de novo essa dúvida. Vou acabar com ele. Não é se omitir de educar. Se eu não conseguir educar você, para que você tivesse forças para dizer não à droga, vou procurar ajuda. Porque o problema não é seu, é nosso. Não existe um drogadito que a família não adoeça junto. Então nós vamos criar um novo paradigma. Porque a família também precisa de ajuda. E vocês vão escutar isto. Na pessoa que vai trazer para aqui. E outra coisa que a gente não percebe: a mentira é pior do que a traição. Porque você fala com a pessoa, pensa que ela está falando a verdade e ela está mentindo. Madre Teresa de Calcutá dizia que a pessoa mais perigosa do mundo é quem mente. Não precisa nem estar drogada, não precisa estar embriagada, simplesmente mentiu. Fulano ligou? Não ouvi o telefone. Aí a pessoa: mas eu liguei. A mentira é uma coisa tão prejudicial quanto a fofoca. Meu Deus, deixa isso para lá. Tá forte demais, né? Domingo de noite, esse homem das cavernas veio do Rio para tirar a minha zona de conforto num dia tão bonito. O que é que eu estou fazendo aqui? Aprendendo, porque o espírita tem a obrigação do aprendizado. Então, não se pode anular o sentimento. Meu Deus, ele me pediu dinheiro, não pagou. Me ligou sábado de tarde, emprestei o dinheiro, disse que não podia emprestar, mas emprestei. Ele tinha que ter devolvido, não me pagou. Eu preciso identificar o problema para tirar a raiva, destituí-la, desvesti-la da ansiedade, da vingança, para resolver o problema. Os 9 passos do perdão. Saímos agora da tese de doutorado, vamos para a tese de mestrado. O primeiro passo: saibamos exatamente como nos sentimos sobre o que ocorreu e o que foi capaz de dar errado naquela situação. Então, relate a uma pessoa a sua experiência de alta confiança. Não saia falando mal. Ela me pediu perdão porque traiu, estava de beijo e abraço, é por isso que ela se divorciou. Ela não te disse não? E eu vou e destruo a reputação da pessoa. Comprometer-se consigo mesmo é o segundo passo do perdão. Mesmo de verdade a fazer o que é preciso para se sentir melhor. Preciso perdoar, preciso perdoar, preciso perdoar. E entender que o perdão é para a gente. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão serve para quem perdoa, não é para o outro. Que siga a vida e aprenda como quiser, pela dor, pela não dor, vivendo, reaprendendo. Deixa ele aprender, deixa ela aprender. E ninguém mais. O perdão é para nós que perdoamos. Ninguém mais precisa saber da sua decisão de perdoar. Compreendeu? No terceiro passo do perdão, entenda o objetivo de perdoar. Não significa necessariamente reconciliar-se. Não, ela pediu perdão. Não dá para morar mais junto. Já dormiu com outra pessoa. Não consigo perdoar. Mas eu não preciso odiá-la. Não preciso odiá-lo. Compreendeu? E se tivesse aqui um monte de adolescente, sabe o que eu diria, como já disse em muitas mocidades? A melhor amiga rouba quem? O inimigo? O teu namorado. Então, certa vez, 35 anos que a gente está nessa luta de educar através da evangelização os jovens, uma determinada menina falou para mim em prantos: Nean, não consigo perdoar fulana. Por quê? Porque ela roubou meu namorado, minha melhor amiga. Desde quando eu nasci, ela sempre foi.
Mas o que é que você fez? Eu não consigo perdoar, não falo com ela há meses. Algum tempo depois, voltou ela e me perguntou: você não sabe o que aconteceu? Ele traiu ela também. No início eu gostei muito. Lembra Dolores Duran? Eu gostei tanto quando me contaram que te viram bebendo na porta de um bar. Lembra? Depois ela volta, né? E isso é uma outra história, senão vai, deixa para lá. Bom, então, ela chegou para mim e me disse: mas ela está precisando tanto da minha ajuda. Eu peguei meu celular e disse: por que você não liga para ela? Mas eu vou fazer isso? Aproveita, está com crédito, liga, traz ela para a mocidade de novo. Uma semana depois estavam as duas lá, os abraços. Graças a Deus. E o rapaz bateu asas e voou. Não é assim que acontece? Ou não? Ou foi só na mocidade que eu era naquele momento, orientador? Reconheça no quarto ato que o aborrecimento que nasce do sentimento negativo desconforta você. Porque você é quem não consegue perdoar. Não é o outro que deu a patada, está numa boa, lá em Miami. E a gente aqui, ai, tomara que ele morra. No momento em que você se sentir aflito, pratique a técnica do autocontrole. Porque isso leva ao estresse, que atenua o mecanismo do corpo, faz relaxamento, vai para debaixo da árvore, faz a prece, faz o zen, mas sai do circuito do perdão. Aliás, entra no circuito do perdão, sai, foge da mágoa, foge da ansiedade, foge do orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência. No sexto passo ele diz assim: desista. Desista de esperar que o outro vai mudar. Sabe aquela velha história? Mas você não sabia que ele era assim, minha filha, por que casou? Mas eu pensei que o filho, o berço, isso e aquilo, meu amor, fosse capaz de mudá-lo. Também gostei dessa, pois é. Mudei o cabelo, tomei banho de loja, botei salto alto, me enfeitei, tomei banho de perfume francês e ele foi embora, mamãe. Desista de esperar que a outra pessoa seja a razão da sua vida. Meu Deus, a gente ensina isso, mas não vive. Quando a gente põe no outro a razão da nossa felicidade, o que é que acontece com a gente? Cara na porta, blat. Desista de esperar que você não vai envelhecer, a menos que esteja desencarnado. Então o dente vai cair, o olho vai ficar torto. Entendeu como é que é? A carequinha, olha, estou com essa careca. Entendeu? Se você vê minha fotografia com 17 anos, que coisa bonita. Cabelo a dar com pau. Hoje fico procurando. Pois é. Então, consinta-se envelhecer. Faça como a Joana, envelheça com dignidade. Isso é outra história. Mas envelheça. Você sofrerá menos e entenderá que as coisas que acontecem com você vão acontecer. Você vai envelhecer, o Botafogo vai ser campeão. Entendeu? Vai acontecer. Quando será? Então eu vou desistir de esperar. No dia que for, foi. Entendeu? O sétimo passo. Aqui está uma mãe, aliás, uma avó cuidando do neto que nasceu de um estupro. Por isso que essa foto está aí. Coloque sua energia em tentar alcançar objetivos positivos. O que é que a criança tem a ver com o estupro? Por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente a mágoa, foi estuprada, procure outros caminhos para outros fins. Ela disse: você vai abortar? Não vai não. Você me dá o filho, eu vou criá-lo. E ela deu e sumiu no mundo, mas ela criou o neto. Compreendeu? Isso foi lá no Morro do Salgueiro. Lembre-se, eu perdoo você. É porque a foto está um pouquinho distorcida, mas isso aqui é em cima do coração. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor escolha, é a nossa melhor escolha, em vez de se concentrar nas mágoas, que daria poder sobre você ao outro. A gente não percebe isso. Quando a gente não perdoa, quando a gente não esquece,
quando a gente não desculpa, o outro é poderoso, porque a gente permitiu, lembra lá no início? Permitir que a mágoa dominasse a minha vida, me envelhecesse, me infernizasse, transformasse a mágoa num câncer. E agora eu me culpo, estou com câncer. Aprenda a buscar o amor, a beleza, a bondade em tudo que está ao seu redor. Parece a doutrina espírita falando, não é? Pois é. É um PhD em psicologia. E aqui está, no 9º passo, eu me emociono quando leio esta frase. Modifique a história de sua vida. Lembre-se que a escolha é sua. Passe de vítima a herói na história que você contar. Tive câncer de mama e neste peito amamentei o Theo. Ela escolheu ser mãe. E no outro peito amamentou o filho. Depois de ter pedido o seio. Tive câncer e neste peito amamentei o Theo. Hoje eu tenho o Theo. Então o que é perdoar? É a paz que começamos a sentir quando nos permitimos o pouso das mágoas, tirando as velhas ideias da aflição. É saber que o perdão não é para o outro, mas para mim. Usá-lo em benefício pessoal. O que é perdão? É recuperarmos o controle da nossa própria vida. Me libertei dele, me libertei dela. Hoje quem manda sou eu. Nem o meu ego manda mais em mim. Porque eu não quero me lembrar daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, há 2 dias atrás, há 30 anos, na última encarnação. Acabou. Quem manda aqui sou eu. Vou perdoar. Então, assumir a responsabilidade de pôr um sentimento dentro da própria alma. Esquecer a culpa e se lembrar, me sinto melhor. E eu quero contar um caso. Esta mulher, esta jornalista, cobria um evento na Guerra Árabe e ela foi sequestrada, estuprada, apanhou até de criança. E durante os 460 dias que ela foi abusada de todas as formas, ela fugiu, e ela então volta para os Estados Unidos, e depois dessa experiência traumatizante, só chegou à única conclusão, 5 anos depois, que precisava voltar ao mesmo local onde ela tinha sido estuprada, onde ela tinha sido violentada de todas as formas, para preparar o perdão para as vítimas daquele local, que eram as mulheres, as mães e as filhas daquelas mesmas pessoas que a estupraram. Ela só conseguiu reconciliar a paz quando ela conseguiu voltar e ensinar o perdão que ela não conseguiu para o outro, e aí é que ela pôde perdoar. Isto é um caso verídico que está na internet, e ela escreveu um livro memorável que vendeu mais de 1 milhão de cópias, A Casa do Céu, porque ela dizia que ela se lembrava do conto que a mãe lhe ensinou, e ela escolheu a casinha do céu, porque ela perguntou: para onde foi o meu gatinho que morreu? Para uma casinha no céu, minha filha. E esta ideia foi a que levou a suportar aquele 460 dias de atroz padecimento, com a sua chefe no New York Times. Ela escreve o livro e conta a história, e ela explica na introdução: eu escolhi o perdão porque eu acredito que a liberdade do cativeiro reside no perdão. Não é fácil. Durante os 5 anos que me curei de diferentes formas, entendi que meus sequestradores eram produto da própria vida deles. Esta compreensão me ajudou a cultivar a compaixão por eles, e que eles são vítimas deles mesmos. E para curar-se, voltou para lá, fundou uma ONG com toda a venda dos livros e foi ajudar as filhas, as irmãs, as mães daquelas pessoas que a estupraram.
uma frase que define bem o trabalho de Fred Luskin. Pode-se definir o perdão como uma experiência de paz e compreensão, que pode ser sentida, construída no momento presente. É o primeiro passo para se viver uma nova história. E aí, eu voltei para a doutrina espírita, para fecharmos o nosso estudo, e fui buscar em Emmanuel uma das frases maravilhosas: a coragem do amor cria a bênção do perdão. E esta frase linda de Meimei, este poema deste espírito amor, o perdão em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Meimei, o perdão do Senhor é sempre a transformação do mal no bem, com renovação de nossa oportunidade de luta e resgate no grande caminho da vida. Meimei. E Joana, eu sou fã dessa mulher. Oh, meu Deus. Quem guarda rancor, coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando, aceitando os nossos limites, perdoando-nos no alto perdão, os nossos próprios erros e o do outro, facilmente treinarás o perdão em referência aos outros. Eu preciso começar a me perdoar para perdoar o outro. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa. E ele, Fred Lux, que nunca soube quem é Joana de Ângeles, por proporcionar-nos paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. De Emmanuel, perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Aprende o perdão com a vida. O luar em que te elevas é um beijo que o sol de longe envia às faces das trevas. Da querida Alta de Souza. Aprende o perdão com a vida. O luar em que te elevas, é um beijo que o sol de longe envia à face das trevas. Alta de Souza, pelas mãos de Chico. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. E agora do médico André Luiz, do cientista da alma. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças. E que o único remédio é o perdão no veículo do amor. E como não podia deixar de ser, Jesus só pediu que nos amássemos uns aos outros. Francisco Cândido Xavier. E aí, a frase para mim que sintetiza tudo: eu, Jesus, Ele é o caminho, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, João. E quero finalizar com um presente da minha esposa para vocês, que é esta síntese musical de uma carta que Meimei escreve para Geraldo Lemos, na primeira psicografia, porque ele quase enlouqueceu por ter perdido a sua Meimei. E ela escreve para ele, e esta carta, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, foi musicada. Vamos ouvir. Mas eu queria pedir só uma coisa a vocês. Me perdoe pelo tempo avançado da hora.
maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende, adianta-te.